Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu vou começar uma série de estudos da Palavra de Deus, na verdade, uma série de reflexões da Palavra de Deus. São leituras que eu vou estar fazendo constantemente aqui no canal e vou tirando aqui algumas lições, alguns aprendizados da Palavra de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de convidar você a participar conosco, de se inscrever no nosso canal, de também ativar aí o sininho, porque é muito importante estudar a Bíblia, é muito importante conhecer a Palavra de Deus. Bom, nós vamos começar no livro de Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos fazer aqui a leitura, vamos parando, vamos pegando aqui as informações do que o texto está falando para nós, está trazendo para nós. E eu tenho certeza que vai ser algo muito proveitoso para a nossa reflexão, para o nosso deleite da Palavra de Deus. Então vamos começar pelo capítulo 1 do livro de Filipenses. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então a gente vê aqui uma introdução, de Paulo na sua carta, falando que ele e Timóteo, eles são escravos de Cristo Jesus. Acho interessante essa palavra, escravos de Cristo Jesus. Na verdade, eles se colocam numa situação onde eles dependem unicamente, exclusivamente de Cristo Jesus. E eles então escrevem para o povo santo, o povo de Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador ali em Filipos. O verso 3 diz assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Então, o apóstolo Paulo, ele menciona que ele está sempre lembrando do povo, sempre orando, intercedendo por eles, porque eles também são ajudadores de Paulo na pregação do Evangelho. O verso 6: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, até o dia que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como da defesa e confirmação das boas novas. Então aqui parece que Paulo ele tinha um carinho muito especial pela igreja de Filipos. Ele tinha uma consideração muito grande ali pelos irmãos da igreja de Filipos. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Então a gente vê aqui uma preocupação do apóstolo para que a igreja tivesse o conhecimento pleno de Jesus, para que vivesse corretamente em conformidade com a vontade de Deus. E o verso 11 diz assim: que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha que interessante o que a palavra de Deus traz aqui para nós. A gente sabe que a vida de Paulo foi uma vida de entrega, uma vida de abnegação, uma vida onde ele se colocou nas mãos de Deus, onde ele permitiu que Deus o usasse. E ele passou por vários problemas, passou por várias dificuldades, mas aqui ele enfatiza o seguinte, que tudo o que aconteceu na vida dele tem ajudado a propagar as boas novas do Evangelho, da Palavra de Deus. Então isso é algo para a gente refletir, porque muitas vezes como cristãos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por problemas e muitas vezes as nossas provações elas servem de testemunho para a propagação do Evangelho das boas novas. E o verso 13 diz assim: pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele estava preso e ele dá aqui o motivo, que estava preso por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus, porque ele anunciava, ele falava a respeito do Cristo que havia ressuscitado. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor,
pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então, a gente percebe que mesmo na prisão, mesmo preso, o apóstolo Paulo ele testemunhava do amor de Jesus, ele falava a respeito do amor de Jesus através da sua vida, através do seu exemplo. E como é importante a nossa vida testemunhar, a nossa vida falar a respeito daquilo que nós cremos. Porque às vezes a gente pode falar, a gente pode tentar ensinar, a gente pode, enfim, tentar convencer as pessoas com as palavras, mas de nada vai adiantar se a nossa vida ela não for colocado em prática, colocado em prática aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E Paulo ele vivia a verdade que ele pregava, que ele falava, que ele anunciava, e ele anunciava Jesus por amor. E o simples fato dele viver para Jesus era algo que mexia, impactava, com as pessoas. O verso 20 diz assim, olha: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui a gente vê um verso muito conhecido da carta aos Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está afirmando categoricamente o seguinte: olha, o mais importante para mim é Cristo, quer eu viva ou morra, o importante é ter Cristo em minha vida. E aí o verso 22 continua dizendo assim: mas se continuar vivo posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Então aqui a gente percebe o seguinte, que o apóstolo Paulo ele está dividido, o texto bíblico está dizendo o seguinte: olha, estou dividido, eu quero continuar vivo para poder propagar o evangelho, falar do amor de Jesus, testemunhar para as pessoas, mas seria muito bom se eu também pudesse descansar em Cristo. Eu imagino que o apóstolo Paulo estava cansado, estava cansado de tantas lutas, de tantas dificuldades, mas ele tinha a certeza que ele estava em Cristo Jesus, e isso era o mais importante, era o mais necessário para o apóstolo. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, olha só o amor, o carinho que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Filipos. Por causa de vocês, eu quero continuar a viver, eu quero continuar enfrentando as lutas que tenho enfrentado ao longo do tempo. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Olha, isso daqui é algo extraordinário, porque o cristão ele precisa cada vez mais incentivar outras pessoas a viver pela fé, a se alegrar em Jesus, a buscar as coisas de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. E o verso 26 diz assim, olha: e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês, Então, verso 28, agora o verso 29. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha que interessante. Aqui a gente percebe o seguinte, que a palavra de Deus, ela diz que muitas vezes quando nós aceitamos a Cristo, nós vamos também sofrer por Cristo.
E a gente não quer sofrer, o nosso desejo, nossa vontade não é de sofrer. Nosso desejo é de estar tudo bem, tudo resolvido. Mas aqui a palavra de Deus ensina que aqueles que aceitam a Cristo, que creem em Cristo, muitas vezes vão ter também que sofrer por causa de Cristo. E o que seria sofrer por causa de Cristo? Sofrer por causa de Cristo é porque você se entregou a Ele, porque você depende dEle, porque você vive para Ele. E o mais importante é Jesus. A sua prioridade está em Cristo. O foco seu está em Cristo. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Então, nós podemos ver aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos e da determinação dele de buscar a Deus. E a nossa reflexão hoje é a seguinte: como tem estado a nossa vida? Será que nós temos nos alegrado em Cristo? Será que nós temos testemunhado do amor de Jesus para as pessoas? Será que nós temos a cada dia tomado decisões ao lado de Jesus? Às vezes as dificuldades, os problemas que nós temos enfrentado, será que eles têm sido tão grandes e tão complicados que nós temos nos afastado de Deus ou temos estado mais próximos e mais perto de Deus? Que o nosso desejo seja sempre de estar perto de Deus, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus e entendendo que o mais importante para nós é ter Cristo na nossa vida, é colocar Jesus como centro da nossa vida. Bom, espero que esse vídeo tenha abençoado você. É apenas uma leitura, uma reflexão da palavra de Deus. Eu vou estar fazendo isso com frequência aqui no canal. E se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você. E nós vamos buscar aí colocar mais vídeos lendo a palavra de Deus, pegando aí os detalhes, as informações das Sagradas Escrituras, tirando lições práticas para a nossa vida hoje. Deus abençoe você, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.